você reage quando todos os olhos da sala estão voltados para você? A gente passa muito tempo tendo pensamentos catastróficos, pensando nas coisas que podem dar errado, pensando que a gente pode fracassar naquilo que a gente se propôs a fazer. Só que pensa, e se não? E se as coisas, na verdade, derem muito certo? Às vezes, na nossa cabeça, o fiasco, o fracasso, tá muito mais um lugar confortável do que o sucesso, do que o brilho, do que os aplausos. Eu sou a Carol Berzotti e, às vezes, eu até deixo de fazer alguma coisa pelo medo de dar um sucesso, de dar o boom, de dar os aplausos. E aí eu prefiro pensar que vai fracassar, então é melhor nem começar. Eu sou a Vanessa Dias e eu sou aquela pessoa que, quando alguém elogia minha roupa, fala, não, que isso, super velha, imagina. O elogio, não. Elogio não, que isso? Não, por favor. E esse aqui é o Mesa pra Duas. Um podcast que é uma mesa de bar, de café, do que você quiser, para a gente bater um papo sobre qualquer assunto que faça parte de uma mesa entre amigas. Então já puxa sua cadeira, se acomode e a gente se encontra toda quarta-feira na sua plataforma de áudio favorita. Ah, e olha, a gente também tem uma comunidade no WhatsApp, então se você não faz parte, por favor, já clica no link aqui embaixo e participa da comunidade. Às quartas a gente abre o grupo para que a gente troque uma experiência, esse episódio ou os outros episódios que você ouviu, você quer trazer uma historinha pra gente, todo mundo acaba comentando lá e fica um espaço bem legal e bem aplaududo. Bem, aplaududo é ótimo. O grupo do WhatsApp é o nosso clubinho mesmo, assim, é onde a conversa de fato continua, onde a gente consegue sentar na mesa e conversar mesmo. Eu sei que muita gente que escuta o Mesa fala, ai, tava ouvindo e comentando enquanto ouvia. No grupo do WhatsApp você pode conversar literalmente, então é bem bacana. É meio puxa sua cadeira mesmo e senta com a gente. Tá aqui na descrição, independente da plataforma de áudio que você tá ouvindo, clica lá e a gente espera lá. Quando a gente investe esforço em alguma coisa, é claro que a gente quer que aquilo seja bem sucedido. Só que ao mesmo tempo é normal a gente pensar que pode não dar certo. Mas e se der? E se na verdade der muito certo? Mais certo do que você estava esperando, mais certo do que você se permite admitir em voz alta. Quando acontece isso, quando esses aplausos vêm, esse sucesso vem de fato, talvez o cérebro dê uma bugada. Aceitar os aplausos passa por aquele sentimento de que deu certo e que você merece aquilo. E isso até é meio estranho, né? E aí você se sente sem graça, dá uma vergonha, dá até uma crise de riso. E aí você pensa em devolver o elogio falando, para, não imagina, você que é. Por que a gente tem esse sentimento? Pois é. Não sei, mas eu tô muito animada pra falar disso. A gente já fica tipo, ai, para, nem ouve esse podcast. A gente nem é tão inteligente, tão legal, tão bacana assim. Pois é, eu acho que esse é um ponto. É um misto de eu quero ser reconhecida pelas coisas que eu faço, mas ao mesmo tempo, tipo, não precisa, que isso? Não. Nem perde seu tempo. É meio dúbio isso, né? A gente tava falando nos bastidores que eu e a Vanessa, a gente é meio parecida, mas diferente nesse aspecto. Tipo, a Vânia, ela tem mesmo esse medo do sucesso e ela acaba não sentindo que merece os aplausos, né? Na verdade, eu acabo não me expondo tanto, não me pondo tanto num palco, num protagonismo, porque eu quero ter sucesso, mas não quero tanto. É como se eu preferisse, sei lá, metáfora, chegar em um a um e falar, viu, olha isso aqui que eu fiz, você gostou? Viu, olha isso aqui, você gostou? Do que realmente falar, gente, olha aqui, isso. Sabe? E enfim, eu não sei exatamente por quê. E aí, pra mim, é um pouco diferente. Tipo, eu quero tanto que as pessoas veem o que eu faço, veem... Tipo assim, eu quero tanto esse reconhecimento, esses aplausos, que por muitas vezes, se eu sei que eu vou fazer aquilo de um jeito mediano, de um jeito medíocre, eu falo, não, eu nem vou fazer, porque os aplausos não vão vir do jeito que eu quero. Uhum. Então, eu deixo de fazer. Melhor nem fazer. Se não for pra ser algo grandioso, se não for pra fazer os aplausos de fato virem do jeito que eu quero, eu meio que deixo a ideia morrer, sabe? E isso é muito ruim, porque a gente já falou isso aqui em outros episódios, daquela fase que eu tive, por exemplo, de, vou criar conteúdo. E aí, eu não sabia criar conteúdo. A gente não cria conteúdo fantástico do dia pra noite.
E aí eu criei alguns vídeos e aí eu percebi que eu não tava estourando a minha bolha, que não tava vindo o sucesso da maneira que eu achei que viria. Aí eu só, tipo, para de fazer isso, sabe? Não tá legal. Total. Uma coisa que eu fiquei pensando que talvez venha. Nossas experiências, pelo menos, vêm muito de um lugar de julgamento mesmo. Porque, assim, você tem essa questão de precisar da validação do outro para entender que aquilo fez sucesso. Por mais que seu conteúdo esteja bom, mas se ele não deu bom, assim, numericamente, você vai achar que não. Então tá muito no lugar da validação do outro. E o meu, a gente estava até falando aqui que tem eu percebo um receio meu, assim, de me amostrar demais, assim, no sentido de nossa, que metida, nossa, quem ela pensa que ela é. Não quem ela pensa que ela é no sentido de ela não é boa o suficiente, mas no sentido de ser metida, ser amostrada, ser exibida demais. Sim. Que também vem de um julgamento do que o outro vai pensar. Sim, eu acho que também tá num espaço e, sei lá, eu percebo isso, a mulher, ela nunca pôde ser boa o suficiente, ela nunca pode mostrar que ela se ama, que ela se gosta, que ela se valoriza, que ela tem autoconfiança. A mulher não pode estar nesse lugar, porque o primeiro julgamento é de outra mulher. De tipo assim, quem ela pensa que é? Por que ela tá se achando? Sim. E mulheres dos homens também, eu acho, Vem né? dos homens, mas eu também sinto... Tipo assim, eu acho que o primeiro julgamento vem da mulher. E aí o segundo vem do cara. Será que é porque justamente a gente não foi ensinada a ter essa autoconfiança? Quando uma mulher é muito autoconfiante... Vem uma invejinha? Bate numa dor. Tipo, putz, eu gostaria de ser assim, Sim. mas eu não sou. E aí eu ataco porque, na verdade, eu gostaria de ser assim. Não, total. Eu acho que grande parte dos ataques vem disso, de um lugar que você gostaria de estar, mas aquela pessoa tá e você não consegue atingir, você não consegue fazer da mesma maneira, e aí você prefere atacar, sei lá. Sim, concordo. E é ruim ver uma mulher metida, né? É tipo assim, é muito nesse lugar de julgamento mesmo. Sim. Tipo, você elogia, sei lá, o cabelo, a roupa de uma pessoa, de uma mulher, a pessoa fala, sim, eu sei, é lindo mesmo, né? Na hora, você não vai falar, parece que você quer até retirar o elogio. Não, querida, não é pra você achar que seu cabelo é bonito. Ai, sim, juro. Juro, eu sinto muito isso num lugar de rivalidade feminina. Isso é bem ruim, isso é papo pra outra vez, inclusive, porque dá pano pra manga. Dá muito. Tipo, eu me lembro, eu era uma criança muito confiante. Eu sempre fui. Tipo assim, apesar de ser um pouco tímida, mas ali na minha roda ou no lugar que eu tava, tipo, eu conseguia me soltar, assim, sabe? Isso era muito mal visto. Tanto que, tipo, na minha escola, na infância, as meninas não gostavam muito de mim. Por causa disso. Tipo, eu não tinha... Você tinha autoconfiança. Eu falava o que eu queria. Talvez, depois, com a maturidade, você percebe aonde você pode falar o que você quer, do jeito e tudo mais. Mas eu era uma criança assim, tipo, eu gostava de quem eu era. E eu fui perdendo isso. Hoje eu tô tentando encontrar esse lugar de novo. Mas é isso, tipo, por muitas vezes eu senti que as meninas não gostavam de mim por causa desse lugar. E aí eu fui me reprimindo pra tentar encaixar nesse lugar de, tipo, eu quero ter pelo menos uma amiga. Pois é, eu sempre fui muito tímida quando eu era criança. Eu era dessas que, quando eu tava em casa, eu fazia piruetas e coreografias. Mas aí chega alguém que eu não conheço e fala, faz aí. Aí a criança fica quietinha no cantinho dela. Imagina, eu nem fiz nada. Mas eu não sei dizer. Eu sei que essa questão de eu falar, se eu me pôr no palco, eu vou ser vista como metida, como exibida, provavelmente tem raízes de infância, mas eu não consigo me lembrar situações específicas que eu tenha passado por isso. Mas eu tenho essa sensação de que se eu me colocar muito nesse lugar de protagonismo, de olhem pra mim, eu sou foda mesmo, o gatilho que vem no meu cérebro, que é algo que eu tenho que desconstruir, é que as pessoas vão ver com um olhar de metida, de exibida, enfim. Mas a pergunta que vem na minha cabeça, tá, e daí? Esse é um ponto. Tá, e daí? Tipo, beleza, vamos falar isso. E quem falar? Você se importa realmente com a sua opinião, sabe? É que por muitas vezes a gente se importa. Mas e se a gente deixasse de se importar? Total. Porque assim, beleza, eu sou metida, eu me amo. Eu sou a pessoa que vai ficar comigo pro resto da minha vida, então eu preciso me amar. A gente tem que ser metida com as coisas que a gente acha que a gente faz de foda, com a nossa própria autoestima. Pô, é muito complicado. Eles ficam falando de novo da questão física.
Eles ficam vendendo muita ideia de body positive, você tem que se amar e tal. Só que quando a mulher de fato se ama, isso incomoda. É. Quando você verdadeiramente se ama, principalmente quando você não é padrão, mas você mesmo assim se ama, isso incomoda pra caramba. Muito, muito. Eu sigo várias pessoas, várias mulheres gordas e que não propagam uma vida, tipo, romantizando O sobrepeso. O sobrepeso, exatamente, porque de fato não é uma vida fácil, mas que se aceitaram daquela maneira e se amam daquela maneira e fazem de tudo pra, lógico, viver de uma maneira saudável, mas se aceitando. Exato. E você vê uma enxurrada de comentários gordofóbicos, eu fico assim, gente. E muitas vezes vem de mulheres e de homens que são gordos também. E aí você fica. Cara, como? Como você tem coragem de ir ali naquele perfil daquela pessoa que tá fazendo o mínimo pra poder viver bem e você enxurra aquele perfil de comentários super negativos? Porque incomoda pessoas que têm perfis parecidos, mas que não se aceitam, vendo outras pessoas que de fato se amam e se aceitam. E aí a positividade é vista como algo tóxico. Exato. Uma coisa, eu até reassisti quando eu tava fazendo o roteiro desse episódio. Não sei se você já ouviu falar, tá no Netflix, uma palestra da Brené Brown sobre vulnerabilidade. Não. Eu não lembro o nome da palestra, mas tá na Netflix se vocês buscarem por Brené Brown. É muito boa. E ela fala muito sobre você estar na arena, o que a gente tá chamando de palco aqui nesse episódio, ela chama de arena. Uhum. E que exige muita vulnerabilidade pra você estar na arena, pra você ir, você botar a cara no sol. E aí ela fala sobre isso, sobre comentários negativos em torno do que você tá fazendo, críticas, e que você precisa ouvir as críticas, mas só de quem está na arena também. Porque existe muita gente na plateia, só sentadinho, assistindo, criticando quem tá lá fazendo. E se você não tá lá na arena, você não tem nada pra falar pra mim. Eu não tem por que ouvir uma pessoa que não tá lá no campo que teve comigo. A mesma coragem, Exato. Que se dispõe à vulnerabilidade. Agora, se tem alguém lá também, botando a cara no sol, fazendo acontecer, e a pessoa fala, viu, queria te dar um toque, queria te fazer uma crítica aqui, talvez seja algo construtivo. Mas quem tá só lá na plateia jogando tomate, ignora. Não. Nossa, cara, isso faz muito, muito, muito sentido. É. A gente nunca para pensar que, de fato, aonde que são as críticas que a gente, de fato, precisa ouvir. E os aplausos também da onde eles precisam vir. Porque aí também tá naquele lugar que você falou no começo, que eu, de fato, preciso de uma validação externa. E aí eu aceito de qualquer lugar e vem de qualquer jeito, sabe? Sim, e exato. Aí, tipo, isso pode tanto aumentar a minha autoestima quanto derrubar a minha autoestima. Exato. Porque nesse caso você precisa que haja um aplauso, só que às vezes, principalmente, sei lá, a gente tá falando de produção de conteúdo, no seu caso, não vai vir imediatamente. Uhum. Cada vez mais tá super difícil, né? Tem muita coisa na internet e tal. Sim, e as produções são cada vez mais cinematográficas. Exato. Mas não quer dizer que o que você fez não é bom. Só quer dizer que agora você não tá com a audiência, a amplificação do conteúdo grande o suficiente. Só que por você precisar dessa validação dos aplausos, você tipo, não, então nem vou fazer, então eu vou desistir. Sim. Tem outro caso, e aí esse é bem recente, e tem muito esse lugar pra mim, assim, dos aplausos também. A gente falou, acho que você nem sabe ainda, eu nem te contei, mas aqui, reações genuínas. Fofocas. Mas assim, por muito tempo eu queria deixar a publicidade, sei lá, faz uns 2, 3 anos que eu queria deixar a publicidade porque eu achei que eu já não estava conseguindo os lugares que eu achava que eu poderia ocupar. E aí eu fiz um curso de liderança e eu falei, não, eu vou ser líder em um dado momento, eu vou entrar na parte da gerência, de gestão e tudo mais. E eu não consegui. Tipo assim, depois disso, ainda foram 2 anos ali tentando e eu não consegui. E aí, esse ano eu comecei a procurar outras coisas pra fazer, né? Mas continuei trabalhando com publicidade, só que na agência do Wellington, né? Um dos sócios é o Wellington, tem outros sócios também. E aí eu comecei a trabalhar como atendimento publicitário, onde eu já atuava. E aí, esse mês, o Danilo, que é o meu gestor, me chamou e falou: vamos te colocar como gestora da área de atendimento. O que você acha? E eu fiquei tipo, tá bom, né? Tipo, ok. E aí ele falou, pode começar a fazer as entrevistas, a gente precisa trazer outro atendimento, vai indo e eu vou estar do seu lado, tipo, o que você precisar. E ele falou, só que eu vou sair de férias. Então, assim, quando eu sair de férias, é você que vai tocar. Então, assim, você tá pronta pra isso? E eu fiquei,
Eu esperei minha vida inteira pra Sim. isso, basicamente. E aí, automaticamente, depois disso, tipo, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo muito triste. Porque eu fiquei, é lógico, eles me veem como a Carol do L. Ah, não. E aí eu fiquei, não mereço isso, sabe? Tipo, eles só me colocaram aqui porque, em teoria, eles confiam no Wellington, então essa confiança foi transferida pra mim. Então, eu só tô fazendo um papel aqui que era meio óbvio. E aí eu fiquei muito triste. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito triste. Eu não consegui falar com a minha terapeuta ainda, porque ela passou mal essas semanas, e aí eu fiquei, eu queria tanto conversar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, sozinha, assim, eu fui conversando comigo e eu fiquei, tipo, vamos tentar só aceitar esse aplauso um pouquinho? Tipo, vamos tentar só se vangloriar e, tipo, se dar o devido parabéns de que você conquistou, independente do local, independente das pessoas que estão em volta, mas você chegou num lugar que você queria. E aí, com essas semanas trabalhando já de fato na gestão dessas pessoas, uma das meninas do atendimento me chamou e falou, Carol, você nasceu pra isso. E eu fiquei tipo, Imagina. eu fiquei, sim, eu nasci mesmo. Que bom. E você aceitou o elogio. Super. Ah, então. E eu hoje me valido como, de fato eu nasci pra isso. Tipo, eu me sinto bem nesse lugar. Tipo, eu queria estar nesse lugar. Você se preparou pra isso. Eu me isso. preparei pra isso, exato. Então, tipo, hoje... Aí, quando ela falou aquilo, eu fiquei tipo, muito obrigada, eu fico muito feliz de estar te ajudando e tudo mais. Ao mesmo tempo que eu fiquei, bati nas minhas costas e falei, parabéns, você fez um bom trabalho. Que bom, é isso. Aplausos, gente, aplausos. Eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo triste, mas agora eu já tô feliz de novo. A gente tende a diminuir as conquistas, às vezes, exato, né, de fato. Fala, não, isso só aconteceu comigo porque XYZ, né, e não porque de fato eu mereci. Uhum. Isso é um ponto em relação a aceitar os aplausos. Ficar colocando justificativas em cima. Você falando me deu... Eu pensei em algumas situações, mas não foi nesse mesmo sentido, mas de eu me sabotando. Eu lembro que na outra empresa que eu trabalhei, antes da que eu tô hoje, eles tinham um comitê de diversidade e inclusão bem grande. E aí, eles abriram 2 vezes, enquanto eu estive lá, eles abriram vaga para liderar o grupo de mulheres. Aí a primeira vez, eu me cadastrei nas 2, né? Eu pedi para participar das 2. A primeira vez eles fizeram entrevista comigo e eu mega me sabotei. Porque eles falaram, você tá preparada? Como é que seria? Não. Eu não lembro exatamente o que eu respondi, mas eu fiquei, então, eu preciso ver e tal, não tenho certeza. E aí a segunda, eu percebi que eu tinha feito merda, na segunda eu fui mais incisiva. Eu falei, não, sim, eu tô preparada, conseguiria conciliar com as atividades que eu tenho hoje e tal. E aí até a menina que me entrevistou, depois ela falou, nossa, parecia 2 pessoas completamente diferentes. Que legal. Da primeira vez e da segunda. Nada tinha mudado, só a maneira com que eu me coloquei naquela situação de realmente não me sabotar e ir atrás do que eu tô Isso buscando. é muito comum de você olhar uma vaga e às vezes você não preenche um dos requisitos e aí você fala, não vou nem aplicar pra essa vaga, não faz sentido. E aí você se sabota também nesse lugar de eu não vou conseguir. Exato. E mesmo quando você consegue, você acha que não vai dar conta. Exato. Os primeiros meses quando eu entrei nessa função que eu tô hoje, eu nunca tinha trabalhado exclusivamente na área que eu tô, com branding, né? Eu trabalhei com muitas áreas de marketing, mas nunca tinha trabalhado exclusivamente com branding. Então, no começo, eu ficava, gente, eles contrataram muito errado. Daqui a pouco, eles vão me descobrir, né? Daqui a pouco eles vão ver que não tenho ideia do que eu tô fazendo. Eu vou ser desmascarada a qualquer momento. Mas não, era só um período de onboarding, qualquer área. Você pode ser uma área que você já tá... Entrar numa empresa nova, existe um tempinho pra você ir conseguindo entender e conseguir colocar seu potencial ali. Só que eu já tava assim, gente, nada a ver. Senhora. Eu vou pedir demissão. Eu tava assim, eu vou ver até onde vai, né? E hoje eu me sinto muito bem no que eu faço, eu sinto que eu consigo contribuir. E profissionalmente eu consigo receber aplausos. E eu não espero, assim, tipo, se eu não receber um feedback positivo, eu vou ficar mal. Não tenho mais isso. Mas quando ele vem, eu recebo, sabe? Eu não fico, imagina, tá tudo... Eu acho que na vida profissional, pra mim, também é mais fácil. É mais fácil, né? Porque eu acho que tem uma preparação. Tipo, você passou por uma faculdade, aí você passou da fase do estágio, nananana, e você vai crescendo. E aí você fala, beleza, eu cheguei aqui porque eu, de fato, me preparei e eu mereço aquilo. Sim. Só que na vida pessoal é diferente. Na vida pessoal é muito diferente. E até nessas coisas pequenas que a gente tava falando no começo, que é muito bizarro. Quando alguém faz um elogio bobo, aí você fica...
sem graça, você não consegue simplesmente receber aquele elogio, Sim, sabe? É sim. estranho. É muito engraçado isso. De novo, trazendo minha terapia pra jogo, quando eu cortei meu cabelo, eu tinha um cabelo comprido e bem escuro, né? Meu cabelo natural é bem mais escuro. E aí eu saí disso pra um cabelo curto. Os primeiros episódios do Mesa, eu tô com cabelo curto e loiro. E aí depois eu inverti, eu mantive o cabelo curto e eu fui pro ruivo. Quando eu fui pro ruivo, eu lembro que, tipo, a minha primeira sessão de terapia, minha psicóloga, meu Deus, você tá maravilhosa, como te deixa bonita. Eu falei, eu precisava, não, aquele loiro, não sei o quê. Eu comecei a me justificar. Ela falou assim, eu já sei, a gente vai precisar fazer uma reconstrução aqui. Ela falou, toda vez que você receber elogio essa semana, aí foi um exercício, você vai falar só obrigado. E eu fiquei, nossa, que difícil não justificar, né? Tipo, e aí durante essa uma semana eu fiquei. Porque daí eu ia encontrar outras pessoas que iam me ver a primeira vez com o cabelo ruivo e aí, tipo, naturalmente eu ia acabar recebendo algum elogio, alguma coisa e tal. E aí eu fiquei nesse de, muito obrigada. E o ímpeto de querer falar assim, eu também preferi esse, porque não sei o quê, não sei o quê. Por que será? Pra não parecer metida? Eu acho que sim. Que merda, né? Eu acho que sim. Pra não parecer arrogante, né? Eu acho que tem esse lugar do tipo, se você se ama, se você se aceita, fica nesse lugar de arrogante. E aí a pessoa quer retirar o elogio. E você fica tipo, não, pode deixar o elogio aqui comigo, por favor, por favor. Exato. Esses tempos aí, eu tava mostrando as fotos do casamento pra uma das minhas madrinhas, né, que é amiga nossa. E aí ela, obviamente, foi elogiando. Falou, meu, Vani, você tava muito linda, seu vestido era maravilhoso e tal, não sei o quê. E eu fui devolvendo, mas assim, de fato, não tava devolvendo por obrigação. Eu falei, nossa, nós duas estávamos, né, amiga? Você também tava maravilhosa. Seu vestido também, não sei o quê. E aí uma hora ela meio que ficou brava. Ela falou assim, para de me devolver o elogio, só aceita. E aí eu, tá bom. Desculpa ter te elogiado de volta. Cara, é muito louco isso. É o ímpeto, tipo, de não parecer arrogante, aí você devolve. E não que aquele retorno não seja verdadeiro, ou que aquela justificativa não seja verdadeira. Mas é justamente pra você não ficar no palco sozinha. Exato. Tipo, deixa eu puxar alguém aqui comigo também. Você tá maravilhosa. Você também tá maravilhosa, sobe aqui. Somos todos maravilhosos. Vamos aplaudir nós duas. E eu acho que, assim, em alguns contextos faz sentido, porque a gente acaba povoando essa questão de elogiar, a questão de colocar um ao outro pra cima. Mas quando vem num lugar de só pra você não se sentir no palco, só pra você não ser o centro das atenções naquele momento, aí pode ser um problema. E eu percebo que eu faço isso de vez em quando. É isso. Não, eu ia falar que é engraçado, porque a minha sensação é muito diferente da sua. Tipo, eu não ligo de estar nesse lugar, mas eu gostaria que mais pessoas estivessem. Tipo assim, eu quero estar no centro das atenções, mas eu também quero que em dado momento outras pessoas estejam e, tipo, eu vejo muito esse lugar de vamos todos nos aplaudir, sabe? A gente é bem diferente nesse contexto mesmo. A gente foi, há umas semanas atrás, eu e a Carol, numa aula que teve aqui em Campinas, onde a gente mora, de tecido aéreo, que foi de um grupo de meninas também que tem um projeto super legal aqui em Campinas, super novo, de promover atividades físicas de forma coletiva com outras mulheres. Um projeto muito legal mesmo. E a gente foi para conhecer, e aí a gente estava numa rodinha conversando com várias mulheres, e a gente estava falando sobre hobbies, coisas que a gente faz para além do trabalho. E a gente falou do Mesa, obviamente. Falamos de outras coisas que gostamos de fazer, mas falamos do Mesa. E o meu, assim, meu sentimento era de, eu não vou fazer propaganda de mim mesma agora. Não é o momento, ninguém vai querer saber, então eu vou falar, sim, viu, eu tenho podcast, mas depois eu mando. Nossa, não esquenta, vamos continuar falando de outras coisas, não precisa falar de mim agora. Enquanto a Carol já foi, gente, então, a gente tem um podcast, a gente tem uma newsletter, vai ter um evento, o link é tal, pode ir lá. E não foi. As mulheres não ficaram assim, ai, que chata falando dela mesma, de forma alguma. Elas se interessaram, elas ficaram, nossa, sério, do que vocês falam? Qual que é o arroba? E a Carol foi alimentando aquela conversa. Eu tenho dificuldade de fazer a conversa ser sobre mim, mesmo quando é bem-vindo que seja. Isso é complicado. Caramba,
Nossa, sim. Eu também tenho dificuldade nisso, mas eu acho que nesse momento não era sobre mim, é sobre o Mesa. E aí... Mas é um projeto seu. Sim, mas eu não... Aí é que tá, eu não vejo esse lugar. Tipo assim, estou falando sobre mim, estou falando sobre o Mesa, que é sobre nós duas, que é um projeto super legal e todo mundo deveria conhecer. E aí, tipo, na minha cabeça é tipo, vejam, tá incrível e tal. E eu tenho muito orgulho do Mesa também, porque se fosse alguma coisa que talvez eu não tivesse... E aí é esse lugar que eu falei bem no começo, tipo assim, eu acho que o Mesa merece todos os aplausos do mundo, porque a gente realmente faz isso com muito coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso... Gente, juro, assim, tudo que a gente gosta, tudo que a gente ama, a gente traz pro Mesa. E o Mesa é, de fato... Não sei, eu acho que a nossa alma toda Nosso tá neném. colocada aqui no Mesa. Inclusive, você aplaudiu o Mesa hoje? A gente gosta de aplausos, apesar dos pesares. Então, se você gosta da gente, do Mesa, das nossas conversas, do nosso grupo, você pode aplaudir como... Um like! Um like! Se você tá vendo pelo YouTube, você já sabe o caminho. Likes aqui embaixo, se inscrever no canal também. Tem muita gente que escuta que não é inscrito. Que coisa feia, hein, pessoal? Pois é, se inscreva. E no Spotify vocês podem seguir o perfil do Mesa, né? O podcast do Mesa. Que eu sei também que tem muita gente que ouve podcast que não segue. Então já segue lá, viu? Pois é. E a gente promete que a gente vai devolver todos os aplausos pra você. A gente coloca aqui no palco também. Mas, enfim, sobre isso. Tipo assim, se eu não tivesse muito orgulho do Mesa, ou muito provavelmente eu já teria parado e falar, ai, amiga, nada a ver. Tá tudo zoado, vamos parar. E eu também não conseguiria falar com essa propriedade. Então, quando assim, me perguntam qual é o seu hobby, gravar o Mesa. Gente, segue o Mesa, entendeu? Foi meio que nesse sentido, assim, por ter muito orgulho do Mesa, eu consegui falar com muita tranquilidade e me expor também com muita tranquilidade. Que é esse lugar que eu falei no início, que é, eu quero o aplauso e eu vou fazer de tudo pra ter o aplauso. Então, assim, como eu tenho muito orgulho do Mesa, eu acho que ele merece todos os aplausos do mundo, eu vou gritar sobre o Mesa, assim, E é sobre o orgulho, sobre de fato acreditar nisso. Mas se eu não acreditasse, muito provavelmente eu não teria falado nada. Pois é, mas eu também tenho muito orgulho do Mesa. Sim. Só que pra mim é mais difícil. Eu estava sozinha, sem a Carol, esse sábado, numa oficina de escrita. E aí, depois as meninas... Eu amo, a gente tem uma vida separada, gente. Inacreditavelmente. Milagrosamente não estávamos juntas. Não sei o que aconteceu. A Vanessa escreveu um negócio sem me chamar. Um absurdo, uma traição. Mas eu fiz uma canequinha pensando na gente, tá? Depois eu te conto. Mas enfim, estava nessa oficina de escrita. E aí, as meninas, depois do almoço, começaram a conversar. E eu falei que tinha podcast. E elas fizeram muitas perguntas. Do que é? É toda semana? Do que vocês falam? Onde vocês gravam? Começaram a perguntar. E eu fui respondendo. Eu meio que tanquei a conversa. Eu falei, beleza. Só que no fundo eu tava pensando, gente do céu, a conversa tá 10 minutos sendo sobre algo meu. E já me vem aquela questão de... eu tô fazendo tudo ser sobre mim, que coisa mais chata, não metida, mas que... sei lá, centralizadora do rolê, assim, buscadora de holofotes. Eu não sei, muitas crenças limitantes, muita autossabotagem em questão de estar no centro das atenções, assim. Então, não sei se sou só eu que me sinto assim, mas é um problema. Mas eu tanco, assim, tipo, falei, não, beleza, eu posso estar me sentindo assim, mas elas estão querendo saber, eu só estou respondendo as perguntas. E quando vem elogios, eu acho que eu recebo. Eu fico meio... o quê? Por que você tá falando isso? Mas eu tento receber. Aí, falando especificamente do Mesa, a gente já passou por algumas situações, eu e a Carol, no sentido de... por que as pessoas estão gostando, sabe? A gente fica meio sem entender. Por exemplo, tá? Quando a gente abriu o grupo do WhatsApp pela primeira vez, o grupo que a gente comentou no começo do episódio, que toda quarta-feira a gente abre para conversa. Por muito tempo a gente não abriu esse grupo, a gente deixava ele fechadinho. Então o feedback que a gente tinha era muito das reações da galera, outros comentários que vinham no próprio podcast. Aí um dia a gente falou, vamos abrir e ver o que acontece? E a gente, foi muito legal mesmo. Por isso a gente gosta muito de divulgar a comunidade, porque foi muito legal. Pessoas que a gente não conhece pessoalmente, nunca via a pessoa na vida, ouvindo toda semana os episódios e comentando, e falando que se identificou, e falando que foi legal. E, enfim, não é um aplauso diretamente sobre nós, olha como vocês são maravilhosas, mas sobre o conteúdo que a gente pôs.
e como as pessoas se identificaram e tal. Mas a primeira vez que a gente recebeu essa devolutiva, a gente ficou... Por que essa pessoa que nem me conhece tá ouvindo, sabe? Por que ela tá parando o tempo dela pra ouvir alguma coisa que eu tenho a dizer? Exato, ficou meio assim. Eu falei até porque eu falei a sensação que eu tô pagando essas pessoas pra ouvirem, porque é uma questão, sei lá, não sei se a gente se diminui, se a gente... É isso que a gente falou no começo. A gente espera que não vai dar certo. E aí quando dá, por mais que você quisesse aquilo, seu cérebro dá uma bugada, você fica... E o meu sentimento foi um pouco diferente do da Vani. É tipo assim, caramba, eu quero que isso vire um negócio. Tipo assim, você quer mais. Eu queria mais. Eu queria mais pessoas que pudessem se envolver na história, nas conversas, ouvir cada vez mais e a gente ter mais insumo pra trazer pro podcast. E eu ficava tipo, olha como isso é legal, olha como é incrível, assim. E tipo assim, ao mesmo tempo que eu não estava acreditando que estava acontecendo, porque foi muito uma frase que eu e a Vani conversando, que é tipo assim, a gente sonha tão baixo, tão na nossa cabeça, tipo, nossa, um dia o mês vai ser uma comunidade incrível, enorme, onde todo mundo vai poder falar suas experiências e tal, e a gente sempre sonha isso, só que a gente sonha na nossa cabeça, né? E aí quando ele começa de fato a acontecer na vida real, e não vira só um sonho na nossa mente, a gente tende a achar que a coisa não tá sendo real. E aí eu fico assim, gente, tá realmente acontecendo e se tá virando e tá se tornando real. E aí eu fiquei, precisa ficar maior. E eu falei pra Vanessa, vamos fazer um evento do Mesa num teatro. E a Vanessa, tipo, amiga, calma. Vamos começar num lugar menor. É bom que a gente tem um equilíbrio. Uma que sonha assim, olha, eu tô longe, eu tô lá no alto, A Vanilla é mais pé no chão, tipo, calma lá. Eu sou um pouco. E é engraçado, isso acontece das duas formas, assim. A gente, quando começou o Mesa, não faz nem um ano que esse podcast existe, a gente pensou, óbvio, queremos ouvintes, queremos troca, queremos criar uma comunidade mesmo. Só que ao mesmo tempo, quando você começa, você fala assim, é um hobby. E se for só a gente falando, vai ser legal, porque a gente quer fazer isso. Quando a gente viu que começou realmente, a gente tá criando uma comunidade e tal, inclusive, gente, amamos vocês. É muito clichê falar isso, mas de verdade, a gente tem muito orgulho, de fato, do que a gente tá construindo e dessa sensação que a gente tem de estar numa mesa compartilhada. Mas enfim, quando isso começou a dar certo, ficou uma mistura de, meu Deus, tá dando certo mesmo. Mas ao mesmo tempo vem aquela coisa, mas a gente ainda é pequeno. Então assim, o Mesa ele é um podcast de muito sucesso. Ele é uma comunidade de muito sucesso, porque tem podcast, tem a newsletter, tem muita gente que eu sei que não ouve o podcast completo, mas acompanha a news fervorosamente. O povo do Instagram, o povo do WhatsApp. Mas ainda é pequeno. Então, às vezes dá uma sensação de, ai, gente, mas a gente ainda é muito pequenininho. É aquela coisa assim, se a gente parasse agora de fazer o que a gente faz, ninguém ia ligar. Algumas pessoas iam ligar, hein? Só que ao mesmo tempo, tipo, se a gente para, a gente tem nomes, eu tenho nomes na minha cabeça que eu sei que mandariam mensagem pra ele falando, continua, que tá legal. Eu tenho nomes, assim, de pessoas conhecidas que eu sei que seguem fervorosamente o Mesa e que quarta, 7 da manhã tá ouvindo o Mesa e que manda mensagem no minuto seguinte que terminou o episódio falando que episódio incrível, me identifiquei, nanana. Eu tenho nomes, porque as pessoas chamam de fato a gente, isso é muito legal. E pessoas que a gente, assim que abre o grupo, já estão... Tipo, isso é tão legal. E é muito um aplauso de um lugar que a gente fica... A gente sabe que merece, porque a gente, como eu disse, a gente dá nossa alma aqui, mas ao mesmo tempo é um lugar de tipo, da onde vem esses aplausos? A gente tá fazendo tudo certo, sabe? Dá uma bugada, não dá? Só, tá dando certo? Dá. Que loucura. Dá. E aí sai um pouco do lugar do profissional, porque assim, apesar de a gente levar isso aqui como um trabalho, também é um hobby, também é uma coisa que sem fins lucrativos nenhum, a gente faz porque a gente gosta. Então, sai um pouco do âmbito profissional, acaba esbarrando no nosso pessoal, e aí é por isso que a gente, muitas vezes, não sabe como receber esse elogio. A gente estava numa mesa de bar outro dia com os nossos amigos, e eles falando sobre o Mesa, falando sobre os episódios e dando opiniões, e eu e a Vanessa ficamos tipo assim, cara, a gente virou assunto na roda dos nossos amigos. Como reagir?
Porque, de fato, a gente virou tópico, né? Total. Assim, não se estendeu por muito tempo, mas, assim, viramos tópico. E, assim, é engraçado e estranho ao mesmo tempo. Até falar sobre isso, tá? A gente tá aqui falando, nossa, temos ouvintes, temos pessoas que comentam, nossos amigos estão falando da gente. Até essas falas já vem nesse Sou lugar de, esquisito, ai, que elas estão se metida. achando. Exato. É justamente sobre isso. A gente conseguir bancar o nosso próprio sucesso. Independente se o seu sucesso é... Qualquer que seja o seu sucesso no nosso, é o que a gente tá falando. Nós não somos... Nós não estamos nos top 10 podcasts mais ouvidos do Brasil, nem no de top longe, 50. nem no top, sei lá, 100, eu acho, não sei. Mas a gente abraça o que já está dando certo. Talvez isso tenha um pouco de relação com aquele episódio de celebrar as pequenas vitórias. Sim, total. Né? Total. Que é realmente admitir que as coisas estão dando certo e só aceitar. E falar de algo que você acredita, de você mesmo, independente se é profissional, se é pessoal. Sem medo de parecer metido, sem medo de parecer arrogante, essa é a palavra. Um ponto, saindo total agora de conteúdo e tal, mas um ponto que eu tenho muito, tá? Eu não sei, eu acho que você não vai ter. Não sei, me parece que não. Que é a questão de se vestir. A minha mãe tem isso e eu absorvi isso também. Tipo, eu gosto de me vestir bem, obviamente, sou antenada nas modas, gosto de comprar roupinhas e tal. Só que quando eu vou num lugar, eu tento me planejar para eu não ser a pessoa mais bem vestida e nem a mais mal vestida. Eu tento estar no meio. É muito bizarro, para não chamar atenção, para não falarem, Jesus, olha ela, e também não ficar completamente deslocada. O lance do vestir, pra mim, ele entra... Eu não gosto de não tá no dress code do lugar. Isso me incomoda muito. Então, assim, chamar pra um lugar e eu não sei onde é, eu não sei o que tem lá, eu não sei... Isso me incomoda. Eu preciso saber, no mínimo, o dress code ali, que faz sentido. Mas estando dentro do dress code, eu não ligo. Tipo assim, a Carol é a única que tá em verde neon. Não tem problema. Eu adoro. Eu fui esse final de semana, eu e o Wellington fomos num show de comédia. E aí eu nunca tinha ido no lugar que a gente foi, né? E aí eu li, mais ou menos, que era tipo um teatro mais um bar ao mesmo tempo. E eu fiquei tentando organizar meu dress code pra chegar num lugar onde que eu não tava mais bem vestida e que fosse condizente com o lugar. Então, assim, eu entendo esse lugar que você fala, mas pra mim é muito mais sobre o dress code do lugar e não sobre quem vai estar, sabe? Sim, sim. Isso, sobre o dress code, mas eu tento não mirar no ser, tipo, cara, se eu sei que a maioria vai de um jeito, sei lá, um pouco mais simples, por mais que às vezes eu queira ir mais bem vestida, mais bem arrumada, eu diminuo pra tentar ficar mais adequada. O que é ruim. Se eu quisesse usar uma roupa, é só eu usar e que se dane. Sim, meu lugar é muito na maquiagem aí. Na maquiagem? Eu amo me maquiar, amo. Tipo, adoro ver vídeo de maquiagem e tal. Só que, tipo, eu fico pensando, porra, no dia a dia, por que eu vou sair com uma sombra rosa? E eu tenho uma amiga que ela vai de sombra vermelha, rosa, roxa pra trabalhar. E é incrível. E, cara, eu acho isso incrível. Incrível, porque, tipo, ela simplesmente ama e ela tanca o rolê, sabe? E eu queria, que eu, de verdade, amo. Só que não dá pra eu simplesmente aparecer aqui 9 horas da manhã com uma sombra rosa. Tipo, pra mim não entra na minha cabeça fazer isso. Dá sim, ia ficar mega estilo. Nossa, eu juro, eu amo. Aí esse final de semana que a gente foi no teatro, eu fiquei... Foda-se, eu vou passar uma sombra cintilante aqui, eu não tô nem aí. Porque nunca tem lugar pra eu, de fato, usar isso. E aí eu tenho um monte de paleta com um monte de cor legal e eu nunca uso. E se você usar, as pessoas te elogiarem? Aí talvez eu use mais. Então usa e vê o que acontece. Não sei. Porque aí eu acho que as pessoas vão mais olhar e pensar, cara, que forçada, 9 da manhã, ela tá aparecendo com essa sombra rosa. Amiga, ninguém vai pensar nada. E se pensar, o que a gente já falou? E daí? Foda-se, Mas, quem sabe no próximo episódio eu apareço aqui com uma sombra roxa fluorescente, não sei. Tem outro ponto que uma possível reação a aplausos que é: eu não fiz mais que uma obrigação, eu não fiz nada demais. Você tem isso? Tenho. Mas pra mim... A produção super concordando. Esse episódio pra produção também, tá? No tempo que eu tô preparado, eu tenho muito isso.
É muito engraçado, porque o Wellington, ele é super leonino, tá? Apesar de ser libriano, ele tem um leão no mapa astral dele, que tudo ele acha que ele é incrível. E ele, tipo, espera os aplausos. O Alberto é diferente. Alberto, conta a sua história dos aplausos. Foi difícil porque eu participei de um projeto que durou 3 meses. E aí foi insano porque a parte final sobrou só pra mim e a galera sabia. E quando a gente entregou o trabalho final, a galera veio, eles, tipo, rolou o campeão lá e tal. E aí eu comecei a me emocionar, tipo, no meu cantinho, assim, porque eu tava... Porra, finalmente acabou, porque tinha dia que eu nem dormia. E aí a galera sabia disso, e aí a hora que acabou, de repente eu comecei a ouvir, tipo, todo mundo batendo palma e chamando, falando meu nome. A galera literalmente aplaudindo você. Alberto! Eles estavam assim. Caraca, que legal. Tipo, eu já tava meio emocionado, eu só pus a mão na cara, assim, de vergonha, de emoção. Mas aí eu fechei assim, e não, gente, não mereço, só fiz meu trabalho, sabe? Pra mim é muito difícil também. Dá vergonha um pouquinho, não dá? Engraçado. Dá vergonha. E aí depois a gente fica, não, pô, poderia ter reagido de outra forma, poderia, tipo, troféu. Não, na hora eu só, tipo, botei a mão na cara assim, porque eu tava emocionado, não queria que ninguém visse. Mas também acho que é uma forma de, tipo, não, gente. Mas eu posso te falar, a gente tava falando, quando a gente tava pensando no roteiro desse episódio, esse ano a Fernanda Torres, totalmente premiada, maravilhosa, teve aquela premiação que ela foi ovacionada por 10 minutos de aplauso. Juro. Sim. E ela chorou copiosamente. Tipo assim, ela não parou de chorar. Isso até 10 Fernanda... minutos, imagina isso, 10 minutos É desconfortável, não eu é? falei isso pra Vanessa. Eu tava em reunião quando a gente falou isso. Eu falei, cara, 1 minuto já é desconfortável. 1 minuto. Cara, 1 minuto aplaudindo já é desconfortável. Agora, imagina 10 minutos as pessoas e você, tipo... Obrigado. Chega um momento que não tem mais o que você fazer. Você fica desconfortável. É igual parabéns pra você, a gente tá falando sobre isso, aniversário, negócio besta. Mas você tá lá, todo mundo te aplaudindo e você fica meio sem saber o que fazer, assim, sem graça. A gente pensou, precisamos ter uma função pro aniversariante, enquanto todo mundo tá dando parabéns, assim, sei lá, uma Ele não sabe se ele aplaude pra ele mesmo, se ele fica só olhando. É uma situação meio desconfortável, assim. Sim. Certo. A gente falou bastante de vários possíveis efeitos colaterais, reações de quando a gente recebe aplausos. Então, vergonha, sei lá... Incômodo, medo de parecer arrogante, achar que não fez mais que sua obrigação. Ou até quando a gente espera o aplauso e aí ou fica frustrado, caso ele não venha, ou até diminui aquilo, assim, não consegue enxergar aquela conquista e abraçar aquela conquista porque, não, nem é tudo isso. Não fiz mais que a minha obrigação. Não fiz mais que a minha obrigação, ou não, imagina, que isso, não fiz nada demais, né? Se diminui aí. Uhum. A relação que você tem com a confiança e até com o que esperam, né? Principalmente das mulheres, mas homens também, obviamente. Dito tudo isso, recapitulando o episódio, como a gente faz para não ter mais esse tipo de atitude, pra gente conseguir receber o aplauso de peito aberto? Terapia! Não, juro. Assim, terapia eu acho que é um bom começo pra você entender o seu lugar no mundo e a importância que você tem pra você mesmo. Então, enfim, você tem que, de fato, tancar as suas opiniões e o que você tá fazendo. Mas eu acho que meio que ligar um botãozinho do foda-se. Eu também acho. E acho que é válido, assim... recapitular na sua cabeça, caso haja dificuldade o caminho que você percorreu para estar recebendo aquele aplauso, caso haja um caminho, né, um esforço, e falar, eu realmente, igual você, quando assumi seu papel de liderança, eu me esforcei para estar aqui, eu não comecei da noite pro dia, então eu mereço esse aplauso sim, no caso do Alberto também foi 3 meses entregando um projeto, então sim, mais que merecido que ele fosse ovacionado ali naquele momento. Ou mesmo quando você não se esforçou, sei lá, alguém elogiou sua roupa. Tudo bem, você também comprou porque você achou bonita. Não, e assim, a combinação que você fez também tem a ver com o laço cultural de onde você veio, o que você estudou, que referências você viu. Então assim, às vezes pode parecer meio bobo, tipo, o lance da roupa. Mas no fim das contas, não é bobo. Por exemplo, a Vanessa fez coloração pessoal pra saber quais cores funcionavam pra ela. No fim das contas, ela investiu pra se vestir do jeito que hoje ela elogio, hein, cara? Então, exato. Então, tipo assim, não é do nada, não vem do nada. Então,
por mais que o esforço parece menor, porque eu paguei alguém pra fazer a minha coloração pessoal, no fim você investiu nisso, tipo, você foi atrás pra as pessoas de fato te perceberem de um jeito diferente. Exato. E é o que você falou, meio que assim, foda-se, gente. Ai, não quero parecer metida, não quero parecer arrogante, não quero que seja sobre mim. Banca, sabe? Banca, aceita o elogio, você foi foda mesmo, você está linda mesmo, você entregou um trabalho excelente. Vamos todos aceitar, nos empoderar. simplesmente, exato, se empoderar, acho que essa é a palavra, e simplesmente aceitar que você é foda. Eu acho que pra aceitar o aplauso alheio, eu acho que primeiro você precisa aceitar o seu aplauso. É isso. Tipo assim, começa a se aplaudir pelas suas coisas e aí, naturalmente, os outros aplausos vão ficando mais fáceis. E eu acho que uma dica solta aqui no meio do episódio também foi essa palestra aí da Brené Brown, gente. Que, tipo assim, escolha e identifique melhor quem tá te tacando ovos, tomates e da onde estão vindo isso pra você, de fato, equilibrar essas opiniões e colocar nas suas devidas proporções. Exato. Se você tá na arena, não escuta quem tá na plateia sem fazer nada, só olhando pra baixo. Você tá na arena, você já é muito melhor só porque você tá vulnerável, se arriscando, colocando a cara pra jogo, fazendo acontecer. Ouça quem também tá fazendo isso, e não quem tá na plateia simplesmente sentando, assistindo e julgando. Exatamente. E não tenha medo de ser metida, porque você é foda. Ou metido, porque eu sei que tem homens que escutam esse podcast também. É isso. É isso, gente! Tá saindo mais empoderada desse episódio? Tô. Quer me elogiar, gente? Tá zoando. Amiga, você tá linda hoje. Obrigada! Quer devolver o elogio. É incrível. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Como sempre, a gente sempre convida vocês a continuarem o papo. Ele pode ser aqui mesmo nos comentários, independente da plataforma que você está ouvindo, tá? Então comenta se faz sentido, se ressoa, se você é mais Carol, se você é mais Vanessa. Se você não é nenhuma de nós, tem um terceiro viés aí pra esse tema, um terceiro olhar. Entra na comunidade e a hora que abrir a comunidade você conta pra gente. Exato, a gente abre toda quarta. Mesmo que você tá ouvindo esse episódio, sei lá, na quinta, na sexta, já passou. Não tem problema. Exato, não é assim, só pode falar do tema da semana. A gente abre toda quarta. Quando abrir, você conversa. Gente, escutei o episódio do Aplausos, fez sentido, não fez sentido, tal. Trocas, simplesmente trocas. É isso. Um beijo e até a próxima quarta. Até! O Mesa para Duas é um podcast produzido e gravado pela Nude Filmes. O roteiro é meu e da Carol. Comunicação visual, WLZ Studio. Apoio Estivo.